Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ocupa-se de editar normas internacionais sobre relações de trabalho que servem como referência para os países membros que devem ratificá-las. O Brasil, como membro da organização, tem inúmeras convenções já ratificadas, mas outras há muito tempo aguardam legitimação. Para falar da OIT e sua influência no direito do trabalho brasileiro, está conosco o professor e desembargador do TRT do Paraná, Luiz Eduardo Gunter, que acaba de lançar um livro sobre o tema. Desembargador, professor, como o senhor mesmo pediu que eu chamasse, é uma satisfação tê-lo conosco, seja bem-vindo. Começo perguntando, o Brasil já ratificou várias convenções da OIT, mas muitas delas ainda não são cumpridas efetivamente. Qual o sentido e o poder de uma convenção da OIT, sendo o Brasil um membro da organização? Nós temos praticamente hoje em torno de 80 convenções ratificadas, num número de 189, portanto é um número bastante grande, praticamente metade das convenções criadas pela OIT foram ratificadas pelo Brasil, e nós temos aí em torno de 15 convenções importantes que faltam ser ratificadas. Entre elas a Convenção 87, que trata da liberdade sindical, a Convenção 158, que trata da motivação para a dispensa, que é uma convenção muito importante, que tem um problema sério ainda a ser resolvido no Supremo Tribunal Federal. Ela foi internalizada, depois sofreu uma denúncia e agora está se discutindo se a denúncia do presidente da República foi correta ou não. A importância da internalização das convenções é que agora, a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal, as convenções da OIT que tratam direitos humanos, elas têm necessariamente uma força superior à lei, elas têm um valor supralegal. Então, antigamente se dizia assim, uma convenção tem o mesmo valor da lei ordinária. Vem uma lei ordinária, perde o valor a convenção. Hoje não. As convenções da OIT que tratam direitos humanos, elas têm um valor, uma força mais ou menos equivalente a uma emenda constitucional, um pouco menos, por isso chama-se supralegal. Então nós temos a Constituição em primeiro lugar, em segundo lugar nós temos as emendas constitucionais e em terceiro lugar nós temos as convenções que têm valor supralegal. Isto quando elas não sofrerem uma internalização de acordo com o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, que daí elas têm força de emenda constitucional. Bom, antes de nós começarmos a nossa conversa, o senhor estava comentando que no Brasil nós não temos ainda uma tradição muito enraizada de levar em consideração a importância dessas convenções. Por que isso ainda acontece? Eu penso que nós temos uma formação de que tudo tem que estar na lei, mas lei que nós fazemos. Então nós não temos experiência em valorizar aqueles tratados internacionais, porque a convenção é um tratado internacional, porque a linguagem dos tratados é diferente da lei. Ela é uma linguagem mais plástica, mais diplomática, e ela precisa de um cuidado todo especial na interpretação. Então, para nós, sempre foi mais fácil achar que as convenções da OIT não teriam necessidade de ser utilizadas. Agora, com essa mudança de entendimento do Supremo e este valor de supralegalidade que se deu, passa-se a entender que as convenções são documentos importantes, têm força mais do que a lei, e hoje os juízes do trabalho, especialmente, vão ter que necessariamente lançar os seus olhos para as convenções e mudar esta tradição que nós temos de não valorizar os tratados internacionais como a Convenção da OIT, que versa sobre direitos humanos, quando eles estiverem internalizados no país. Bem, professor Gunter, uma das causas de descumprimento das convenções da OIT, ainda que estejam ratificadas, é a falta de regulamentação, ou seja, a não inserção da regra no mundo jurídico nacional. Eu gostaria que o senhor comentasse conosco como é que é essa questão da autoaplicabilidade da convenção, porque existem aí, se eu não me engano, algumas controvérsias a respeito, inclusive eu gostaria que o senhor nos dissesse como é que o Judiciário Trabalhista tem tratado essa questão. Na verdade, não tem praticamente tratado desse assunto, né? Porque nós temos utilizado muito pouco as convenções. Tem havido algumas convenções que, digamos, entram em conflito com a legislação nacional, como é o caso, por exemplo, da Convenção 132, que trata das férias. Então, a dificuldade é saber-se o seguinte, usa-se a convenção ou usa-se a lei nacional, que ela é muito detalhada sobre a questão de férias. Então, tem que se verificar o seguinte, cada ponto relacionado às férias tem que ser confrontado com a convenção. Então, por exemplo, há uma determinação da Convenção 132 que qualquer que seja despedida do trabalhador, inclusive por justa causa, ele nunca perde o direito às férias.
E esta coisa não vem sendo utilizada, esta regra não tem sido utilizada. Então é importante, na verdade, na aplicação das convenções, que o juiz dê o máximo de efetividade a elas. Pode acontecer algumas hipóteses que demandem, digamos assim, regulamentação, mas é possível também se interpretar as convenções de uma forma mais avançada, no sentido de que, se elas estão ali, elas têm que ter algum tipo de utilidade. Então, esta efetividade que se procura das convenções, penso que é suficiente no sentido de justificar eventuais dificuldades, assim, digamos, com a falta de legislação interna. E, normalmente, as convenções, elas não são matemáticas, 2 mais 2 é 4. Elas explicam que, se você somar 2 e 2, pode ser 4, mas também pode ser 4,5. Ou seja, a linguagem que ela faz é para dar conta de um problema que envolve 183 países. Portanto, se tem tanta gente envolvida numa convenção, a linguagem dela tem que ser uma linguagem mais diplomática. Para nós, juristas, penso que na maior parte das vezes é possível dar efetividade, né? Até houve um caso da Convenção 158 que se diz lá: nenhum trabalhador pode ser despedido sem motivo. Até se deu um apelido a essa convenção de Convenção Tim Maia, né? Porque tinha que dar um motivo para a dispensa, né? Eu tenho aquela música famosa do Tim Maia. Então, o que está lá na convenção é que nenhum trabalhador pode ser despedido sem motivo. Tem que haver um motivo técnico, disciplinar, econômico para que haja dispensa. E aí resolveram retirar essa convenção porque faltava a ela a hierarquia de lei complementar, que não falta mais agora, porque agora ela tem valor supralegal, e denunciaram. Então, porque ficaram com medo do tipo de avanço que essa convenção pudesse dar. Então, às vezes, o que a gente diz é o seguinte, no Brasil, é que não se quer dar efetividade a alguma coisa que já tem condições de ser efetiva. Então, não é a convenção que está falhando, é nós que falhamos ao não saber interpretá-la. Muito bem, professor. Uma das grandes bandeiras da OIT atualmente é o trabalho decente, que, no entanto, não tem uma convenção específica ainda sobre ele. Quais as convenções já ratificadas pelo Brasil que se enquadrariam nesta linha? Em 1998, foi feita uma declaração da OIT que estabeleceu quais são as garantias fundamentais do trabalho humano. Lá se estabeleceram 4 linhas de discussão sobre esse assunto. O primeiro é que a sindicalização, o direito a ser sindicalizado e de negociação coletiva, constituía-se num direito fundamental. Então está aí a primeira parcela do trabalho decente. Direito a ser sindicalizado e direito à negociação coletiva. Em segundo lugar, o direito à proibição da discriminação, ou seja, a discriminação não pode ser aceita. Isso em relação ao trabalho da mulher, em relação ao trabalho racial, ou seja, qualquer tipo de discriminação deve ser proibida. Em terceiro lugar, a questão do trabalho infantil, a proibição do trabalho infantil. E em quarto lugar, a proibição do trabalho forçado e escravo. Essas 4 linhas de posicionamento feitas pela Declaração de 1998 se enquadram naquilo que se chama trabalho decente, cuja expressão começou a ser usada pela OIT em 1999, portanto um ano após essa declaração. De tal sorte que hoje, quando nós falamos em trabalho decente, nós falamos em um trabalho que possa garantir a quem executa essa atividade o seu sustento e que o possa fazer de forma livre, com garantias de um recebimento de salário adequado, sem qualquer tipo de discriminação. Que não haja aí trabalho forçado, não haja trabalho escravo, não haja trabalho infantil e, especialmente, não haja discriminação, como acontece, por exemplo, em relação à mulher. E sobre o problema do trabalho decente, Vanderlei, uma coisa importantíssima para a gente dizer é que a OIT estabeleceu com o governo brasileiro que em maio de 2012 seja feita uma conferência nacional para discutir essa questão do trabalho decente no Brasil, pelo qual vão se formular algumas indagações sobre que tipo de trabalho não decente está sendo feito no Brasil, sobre que áreas está havendo trabalho escravo, em que áreas há trabalho de menor, em que áreas há discriminação, como, por exemplo, mulheres que ganham menos do que os homens fazendo o mesmo serviço. Então, penso que o trabalho decente vai adquirir um enfoque muito importante a partir de maio do ano que vem, com essa conferência internacional, cujas conferências estaduais e municipais estão sendo feitas no Brasil inteiro. Tá certo, professor Luiz Eduardo, nós precisamos chamar agora um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.